Estamos iniciando mais um estudo da doutrina espírita para ser apresentado aos trabalhadores, aos frequentadores, aos simpatizantes do Espiritismo, especialmente para que eles compartilhem os trabalhos da Casa Espírita Jorge de Medeiros. O nosso tema de hoje é um pouco amplo, ele reflete dois corpos, o duplo etérico e o corpo mental. Mas antes, seria bom refletirmos um pouco com relação ao nosso conhecimento. Todos sabem que a libertação só vem através do conhecimento. Conhecer a si mesmo é o grande segredo. E, em todos os tempos, nós procuramos nos conhecer. Só que, inicialmente, procuramos conhecer apenas o corpo físico. Tratamos da aparência, uma veste, uma roupa mais adequada ao nosso gosto, a estética muito aplicada hoje, a correções físicas e mesmo a grande ciência, procurando descobrir exatamente o que é o corpo físico, como projetar a longevidade, curar as enfermidades. Isso é muito natural, é necessário e assim continuará sendo. Porém, tudo que nós fizermos para melhorar o corpo físico, para alongar a vida, para embelezar, é válido, porém é tudo superficial. Por quê? O corpo físico é até um corpo passageiro. Então, conhecer a si mesmo é adentrar do corpo físico para o nosso ser verdadeiro, para o nosso ser eterno, que é o espírito propriamente dito. Porém, o espírito propriamente dito, ele pode, para ser estudado, pode ser também dividido em outros segmentos energéticos para entendermos melhor. Para o estudo de hoje, vamos dizer que, na verdade, podemos ter 7 corpos estudados pela doutrina espírita. A saber, de uma maneira superficial, nesse momento, nós somos um espírito, onde o inconsciente puro, a essência de Deus em nós, está lá. Esse é o primeiro, o principal, daí parte os outros. Mas nós temos também o inconsciente passado, que é o registro das nossas experiências, dos nossos aprendizados. Temos o inconsciente atual, que é a parcela do inconsciente, que está ligado ao nosso programa de vida atual. Temos também o corpo mental, que é um dos corpos que nós vamos estudar um pouco hoje. O corpo mental vamos explicar melhor na hora oportuna. Do corpo mental projeta-se o tão famoso e bem estudado corpo do espírito, que é o corpo astral ou o perispírito. Então, o perispírito é formado a partir desses 4 corpos anteriores. Então, é o 5º corpo. O 6º corpo é o corpo que nós vamos estudar hoje, que é o duplo etérico, é o corpo vital, até chegar finalmente ao corpo físico, que é o que nós temos mais facilidade de conhecer. Então, é importante saber que nós temos, com o tempo, nós vamos estudando muito mais, conhecendo a si mesmo, nós vamos poder trabalhar melhor, nos entender melhor, entender tudo que surge da nossa mente, tudo que vem de bom e de ruim para o nosso pensamento, para o nosso raciocínio, para os nossos impulsos, os nossos vícios, nossas virtudes, tudo vem a partir desses corpos. Então, nós vamos adentrar aqui o nosso tema de hoje, vamos estudar o duplo etérico, vamos estudar o corpo mental e vamos dizer o seguinte: duplo etérico, temos aí uma representação do duplo etérico, diz que é um revestimento de caráter provisório do corpo físico. Por que é de caráter provisório? Porque ele se inicia com o processo reencarnatório e ele vai desintegrar proporcionalmente, até desintegrar totalmente com a morte do corpo físico, nós vamos ver depois. O perispírito de um espírito desencarnado, após um certo tempo do desencarne, não tem nada de duplo etérico, não tem nada de fluido vital, mas o encarnado tem esse corpo, e vamos ver daqui a pouco a importância dele. Uns chamam de duplo etérico, outros chamam de duplo etéreo e até alguns chamam de aura vital. E o nosso slide nos apresenta dizendo que essa estrutura ela é que serve de reservatório da vitalidade necessária durante a vida física.
inclusive a reposição das energias gastas e perdidas. Então, a vida de qualquer ser orgânico é alimentada pelo duplo etérico, por esse corpo vital. Qualquer ser que vive. Então, a planta tem, o animal chamado inferior tem, nós temos. É isso que nos dá a vida, né? Podemos chamar aqui, para entender melhor, fluido vital que dá vida. Se quiser chamar de fluido anímico, porque nos dá ânimo, ou seja, a capacidade de se mover. Então, algumas criaturas chegam a desencarnar a uma idade bem avançada e a medicina fala que é de falência múltipla dos órgãos. Na verdade, é porque acabou o fluido vital. Então, esse fluido vital, ele é que nos dá a vida. Vamos ver como usá-lo, como formá-lo, como adquiri-lo, como você renova, né? Uma vida pode ser até alongada, não tem dessa que morre no dia certo, não. Pode morrer antes, pode morrer depois, né? Então, o duplo etérico, ele é fotografado, inclusive, né? Como em forma de aura, de várias formas. Ele possui a função de absorver as energias vitais do ambiente, distribuindo-as equitativamente. Fala-se muito de energia vital se expondo ao sol. Além da vitamina D, tem fluido vital também ali. O nosso corpo espiritual também, através dos centros de forças, o centro de força coronário, é uma usina de fluido vital. Ele processa o fluido cósmico universal em fluido vital e transmite a nossa organização física também, em condição normal de estar acordado na vigília, e muito melhor quando nós estamos em repouso, ele também nos transmite isso. E tem os alimentos, tem uma série de formas que vai fazer a reposição desse fluido vital. E ele é o intermediário entre o perispírito e o corpo físico. Sempre aprendemos que o corpo perispírito é que está ligado ao corpo físico. Não é bem exatamente assim. Ele está ligado sim, porém não diretamente. O perispírito não tem como estar ligado diretamente ao corpo físico, ele precisa desse elemento que tenha essa variação de densidade, né, de densificação, de eterização, que é o fluido vital. Então ele é intermediário entre o perispírito e o corpo físico. Então, de um lado do corpo vital está as camadas sutis do perispírito, do outro lado vai estar o lado físico, através dos plexos, né? E as informações do espírito vai percorrer toda essa trajetória até chegar na nossa organização física. Então, ele forma-se com a encarnação e desintegra-se com a morte, foi o que nós falamos. Ele tem certa semelhança com o corpo físico, o corpo vital, ultrapassando-lhe as dimensões, como nesse slide aí, veja só, ultrapassando um pouquinho. Então, às vezes, a gente pensa que está vendo um perispírito da pessoa, às vezes pensa que está vendo a áurea, está vendo o corpo vital. Então, esses corpos se misturam, às vezes se confunde num processo de identificação. Mas é algo que está esterilizado como uma aura, realmente é. Nós temos lá no livro do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, a observação de um trabalho mediúnico. André Luiz está observando um trabalho mediúnico com um médium. Ele diz o seguinte, que esse capítulo trata dos fenômenos da transmissão da mensagem espiritual à distância, ou seja, descrevendo a viagem astral feita pelo médium desdobrando. Então o médium vai sair, desprender do seu corpo físico para fazer uma atividade fora do corpo físico, uma atividade mediúnica. E aí André Luiz chega e cita, descreve esse duplo etérico que nós estamos estudando aqui um pouco hoje. Fala assim, dizendo ele, a princípio o seu perispírito, de Raul, estava revestido com os eflúvios vitais, energia ectoplásmica, é fluido vital, fluido anímico, tudo é a mesma coisa, que asseguravam o equilíbrio entre a alma e o corpo, ou seja, o perispírito estava bem ligado ao corpo físico através desse corpo vital. Então, que chamou de duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas, ou seja, ele varia de acordo com a nossa condição psíquica e com a nossa condição física, nervosa, etc., nervosa do sistema nervoso, que pertence ao campo biológico, é um corpo biológico, né? Para melhor ajustar-se ao ambiente, Cássio, diz ele, devolveu essa energia ao corpo inerte, ou seja, para ele se desprender com mais facilidade, parte desse corpo vital foi devolvida ao corpo físico para manter ali a vida física. Ele seguiu com seu perispírito para o desdobramento e as atividades. Devo dizer que o perispírito de um ser encarnado, à noite, pelo sono magnético, pelo sonambulismo desprendido, ele também possui
parcela, uma parcela sutil do duplo etérico, desse fluido vital, né? É por isso que muitos médiuns trabalham mediunicamente na casa espírita, como é de costume, mas muitos trabalham e muitas vezes eles trabalham à noite também. Só um segundo. Eles trabalham à noite mediunicamente. Então, há lá a mesa mediúnica, há lá a equipe espiritual e o perispírito do médium, né, revestido com essa parcela do duplo etérico, ele pode receber uma entidade espiritual, doar esse fluido anímico, igual a uma mesa mediúnica que a gente está acostumado na casa espírita. Então, os trabalhos mediúnicos acontecem todas as noites. Por isso que, quando não é possível ter trabalho mediúnico na casa espírita, ou mesmo antes de acontecer, antes de ter o perispírito, antes de existir o espiritismo, trabalhos mediúnicos sempre foram feitos. Não precisa ser espírita para trabalhar mediunicamente no sono físico. O espírito tem toda essa possibilidade. E porque o espírito que vai receber ajuda, ele precisa de um choque anímico, ele precisa dessa energia vital, revoltar a vida, vamos dizer assim. Isso é possível mesmo, o médium estando dormindo com seu puro simples corpo espiritual. Então veja só, no caso de um eventual desencarne, né, no processo de desencarne natural, o duplo etérico que acumula toda essa força vital, ele vai se desprendendo do envoltório denso, sobreparando-se sobre o cadáver durante algum tempo, até se dissolver. Então é o chamado laços fluídicos, que nós estudamos muito. O processo de desencarne considera um desatamento dos laços fluídicos. Aí, se acabar de romper, dependendo da idade, da forma que houve o desencarne, é preciso, a espiritualidade vai até ajudar a desfazer esses laços. Se o ser que está desencarnando, por exemplo, tem uma evolução mediana, né? Esse campo pode persistir por dias e até meses. Não é rápido não, às vezes pode demorar até desfazer. Isso porque, sendo um campo de energias predominante a física, poderá servir de sustentação a espíritos inferiores. O que significa isso? Espíritos muito inferiores, sedentos desses fluidos vitais, na verdade, rondam os cemitérios mesmo, tentando se alimentar dessa energia, desse alimento em processo de desligamento, né? Isso é a necessidade desses espíritos. Em compensação, nos indivíduos mais evoluídos, o duplo etérico quase que se dissolve de imediato, se queima de imediato pelo processo de desencarne. Nós temos o exemplo que tentamos mostrar na figura aí, seria de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso nem viu a cabeça dele cair quando foi decepada pela espada dos romanos. Devido ao seu grau evolutivo, ele se desprendeu do corpo e foi embora. Então, esse duplo etérico vai se integrar mais rápido ou mais lento conforme a capacidade de cada um. Também nós vamos ver, nesse caso aqui, de suicídios, né, a pessoa jovem, com muita energia vital ainda, é óbvio, né? Então, cheio de energia, permanece ligado ao perispírito e ao cadáver, fazendo com que o espírito sinta uma espécie de repercussão daquilo que está a ocorrer na matéria. É possível, não é uma coisa certeza, e nem dizer que todos serão assim, mas é possível que um desencarne prematuro, muito novo, seja a pessoa que desencarnou, o espírito, vai sentir alguma repercussão. A gente ouve muito, às vezes em reunião mediúnica, o espírito falar, olha, sentindo os vermes corroer, etc. Isso é possível, isso é por causa do duplo etérico. Então nós temos aqui, ó, um espírito encarnado. O que é um espírito encarnado? É o espírito com seu perispírito, mais o corpo físico com o duplo etérico. Esse é um espírito encarnado. Então, esses corpos mais densos, né? Depois nós vamos ter aqui o que é um espírito desencarnado. É um espírito encarnado, olhando da direita para a esquerda, é um espírito encarnado que perdeu o corpo físico e perdeu
o seu duplo etérico, acabou. Então sobrou o espírito com os corpos, seus corpos sutis e mais o perispírito. E não podemos deixar de dar uma breve informação sobre isso aí, essa questão dos centros vitais. O próprio nome que foi adotado por André Luiz, ele fala centros vitais, né? Ou seja, os centros da vida. O centro de forças localizados no perispírito, eles são responsáveis por todo o processo, né, de comunicação do nosso espírito com o nosso corpo físico, até respeitando, né, a necessidade de passar pelo duplo etérico, como nós falamos. Então nós temos lá centro de forças coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástricos, genésicos, e outros secundários infinitos não, mas centenas de outros pequenos secundários até são utilizados na acupuntura, né? Acupuntura, mas os principais são esses porque eles são ligados às principais glândulas, né? Tipo o coronário na epífise, o frontal na hipófise, o laríngeo na tireoide, o cardíaco na timo e também nos plexos superiores. E depois os demais são ligados aos plexos mesmo, que a gente vai ver daqui a pouco. Tem um slide que fala o que é o plexo. É todo um emaranhado, um conjunto do próprio sistema nervoso da nossa organização física. É ali que chega a ligação do perispírito, passando pelo centro de força e chegando ao plexo. O mais conhecido e mais fácil de identificar é o gástrico, né? Na região gástrica, na região do estômago, onde, sendo responsável pela digestão e por uma série de coisas, durante uma envolvência espiritual, por exemplo, uma aproximação de um espírito necessitado, o médium sente o mal-estar no gástrico, ou durante sua vida comum mesmo encarnada, se você recebe uma má notícia, de repente você tem um desarranjo intestinal, um desarranjo dos sistemas em geral, se descontrolando. Por quê? Porque a emoção ela vai se transportar para esse centro de força, alterando as funções normais gástricas que nós temos, né? Assim como está aqui apresentado, vamos lá. Centros de forças são pontos de conexão ou enlace pelos quais flui a energia de um corpo para o outro. Ou seja, nós temos na esquerda o perispírito com os centros de força, eles estão no perispírito mesmo, não tem jeito de não estar no perispírito. Ele vai passar pelo duplo etérico, que tem a função, a tarefa de se ligar então ao corpo físico, aos plexos, né, como nós falamos, de uma maneira geral. Esse é o caminho. Nós temos situações, se o duplo etérico por alguma razão estiver impedido de transmitir essas informações que vêm do comando espiritual, será notado, muito bem notado isso. Temos os casos da antiga, o nome de catalepsia, letargia, com paralisações parciais ou paralisações totais, nos dizem os estudiosos, que é neutralizado o duplo etérico totalmente ou parcialmente, de formas que não chega à organização física o comando natural do perispírito, do espírito através do perispírito. Então, você pode ter uma paralisia de uma perna, de um braço, ou a famosa letargia, onde você fica totalmente morto, sem sinais de vida. Isso é muito fácil de entender com essa linguagem. Você fica morto sem sinais de vida. E às vezes um suporte espiritual, né, um trabalho nesse sentido, faz com que seja restabelecida a função do duplo etérico, então retomando os movimentos. Não é milagre, né? Jesus nunca fez milagre, ele fez tudo que ele sabia fazer e hoje isso é feito de muitas formas. Então o duplo etérico tem a função. É claro que é um corpo muito pouco estudado pela ciência. O perispírito até que já é mais estudado, né? Há muitos anos, décadas até, há ciências que estudam o surgimento das enfermidades antes de chegar no corpo físico, através da análise do corpo espiritual. Aqui nós estamos de novo, né, nesse slide, que através do duplo etérico, as energias espirituais elas vão se densificando, ou seja,
da sua maneira mais etérea, mais sutil, vem atravessando o duplo etérico, se densificando em direção ao corpo, então se utilizando desse direcionamento, da direção, da orientação do perispírito, chegando aos comandos em forma de energia mais densa no corpo físico, né? Então, nós estamos estudando muito hoje o corpo físico, o duplo etérico e o perispírito. Essa é a parte mais densa do espírito, né? Depois tem as partes mais sutis. Da mesma forma, tem um exemplo aqui. Vemos que, nos dá um exemplo que é o seguinte: nós vemos com os olhos físicos, é um exemplo, nossa visão, o que é processado pelo cérebro físico, ou seja, o nosso olho não enxerga, na verdade, ele reflete o que está à sua frente e isso é codificado por um fio nervoso, vamos chamar assim, e através de sinapse vai se formar essa imagem lá no cérebro, nós vamos identificar o que está à nossa frente. Mas essa sensação que foi vista, ela passa para o duplo etérico, que em seguida é direcionada aos arquivos dos perispíritos. Então, o sistema visual, globo ocular, o duplo etérico, o perispírito, e vai impressionar o espírito finalmente, que vai entender o que nós estamos vendo, o que está acontecendo conosco. Assim se processa também com a audição, com todos os outros sentidos, olfato, tato, paladar, porque é o corpo que tem essas percepções limitadas por esses segmentos mais reduzidos. O perispírito é outra história. Então nós temos aqui, ó, existe também no perispírito estruturas semelhantes às do duplo etérico. Entre cada centro de duplo etérico e o seu correspondente no perispírito, observa-se a existência de laços fluídicos magnéticos permanentes que os interligam e que só podem ser e que só se desligam com a morte do corpo físico. São esses laços que juntos formam o geralmente denominado cordão fluídico ou cordão prateado. O cordão fluídico é um elo entre o corpo físico e o perispírito. Nós vamos ver na literatura que um espírito de uma criatura encarnada, né, quando está livre pelo sono físico e está transitando ou volitando no espaço, né, no espaço mesmo, no espaço espiritual, ele é facilmente identificado por outro espírito. Um espírito olha e sabe se aquele espírito está ali é encarnado ou desencarnado. Por quê? Porque vai instalar esse laço fluídico, né? Esse laço fluídico que a gente pode ver nessa figura aqui, tá vendo? Estamos dormindo e toda a ligação, em toda a extensão do corpo físico, passando pelo duplo etérico para chegar no perispírito, tem seus fios fluídicos que vão fazer esse processo. Então, isso aí é uma coisa difícil até de entender, porque o espírito pode ir em outro planeta, pode ir em outra constelação, pode ir onde ele quiser, e sempre haverá esse elo, esse laço de ligação, de comunicação. Por isso que quando Kardec pergunta, mas se o corpo está dormindo, o cérebro está, e o espírito está muito longe, como é que ele sabe? Como é que ele vai fazer para socorrer o espírito? Não, é instantâneo. Se o perispírito perceber que tem algum perigo para o encarnado, ele volta instantaneamente, ou seja, não tem tempo para essas coisas, é instantâneo. O espírito volta, assume suas funções, desperta a pessoa e se protege, e se defende, e, enfim, reage como tem que ser reagido. Então, é muito interessante essa questão. Então, é como se fosse na elétrica um feixe, né, um cabo cheio de fio dentro para comandar tudinho. Você tem um painel de controle, você tem essa fiação e você tem os equipamentos do outro lado que vão obedecer o seu comando, né? Assim funciona também. É um corpo, todos os corpos são complexos, né? O corpo físico é tão complexo que a medicina, apesar de estudar tanto, a ciência, apesar de estudar tanto, ainda tem muito por descobrir. A hora que adentrar o corpo vital, a hora que adentrar o perispírito, que é um estudo mais dos espíritos propriamente dito, vai começar a conhecer o homem. Daqui a pouco nós vamos falar do corpo mental, vamos falar dos corpos que formam o corpo mental, vamos falar da vontade, enfim, são coisas que a ciência espírita é a primeira ciência que traz, através dos espíritos, o conhecimento já
com um grau de profundidade possível para a nossa capacidade de entender, né? Vamos andar com isso aqui. Temos aqui então, por exemplo, sobre o duplo etérico, o corpo etérico, o seguinte: os plexos, como já explicamos, estão situados no corpo físico. É os feixes de nervosos que recebem todos os comandos, né? Quando a cabeça manda um impulso, o fio elétrico é o nervo. Ele vai lá, comanda os músculos movimentam. Isso é vitalidade. São conjuntos aglomerados de nervos, gânglios do sistema vago simpático, que regula a vida vegetativa do corpo físico. A vida física é um reflexo, é comandada pelo perispírito, que utiliza o corpo vital para fazer a sua transmissão. Então, e os centros de forças, ao contrário, são estações de força espiritual ou fluídica no perispírito e no corpo etérico. Na verdade, ele é no perispírito, mas ele se estende, ele se alonga, se instala também no duplo etérico durante o nosso processo de vida encarnado. E o espírito, e funcionam em plena ligação com os plexos do corpo material. Então, essa é a função do duplo etérico. Aqui, é só para lembrar o seguinte, aqui, nesse slide aqui, é um exemplo para a gente entender que os corpos estão interligados e que tem mesmo essa ligação. Até algumas décadas atrás, era importante, se fazia muito o processo de materialização. E o que é o processo de materialização, se não o uso do ectoplasma, desse fluido especial, desse fluido vital, desse fluido anímico, que exterioriza pelos poros físicos do médio, e esse fluido se condensa formando uma aparição física, tangível, materialização, o espírito se materializa. Apenas para mostrar o grau de ligação entre eles, houveram casos, e aqui se está relatando aqui, que é possível que se você afetar o corpo materializado, aquele ectoplasma branco, se você gerar um dano naquele corpo físico, esse dano pode ser por um toque ou até mesmo por pensamento, né? Você mentalizar, através da euteoplastia, você pode gerar um dano naquele corpo ectoplásmico que está ali. E aí o que vai acontecer? Vai gerar um dano lá no médico, que está lá naquele quartinho ali escuro, ele vai ter danos no corpo físico. Isso é fato registrado pela ciência. Por isso aquele slide não está muito bem legível, mas ele está registrando isso, né? É possível até que durante um processo de materialização, no retornar, esteja faltando um membro, uma perna, um braço, perfeitamente possível. Tal é, e tão intensa e tão real é essa ligação entre o corpo físico e o duplo etérico. Não é o perispírito, é o duplo etérico. Então, eles se formam, se completam. Era esse slide aqui. Então, nós temos agora aqui, nós vamos tratar de um outro corpo, né? Nós vamos tratar do corpo mental. Então, o corpo vital, corpo etérico, duplo etérico, é um corpo que dá a vida orgânica. E ele é o fluido que permite, né? É um fluido super especial, claro que é oriundo de todos os fluidos, de toda a matéria é oriunda do fluido cósmico universal, da matéria básica. E ele é que tem essa propriedade de dar a vida, ou seja, receber o comando direto do espírito, passando pelo perispírito, passando pelos centros de forças e indo aos plexos para os comandos. Ou o processo de formação de ideia mesmo através dos córtex cerebrais, das sensações, etc, 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 tudo passa por ele. Então, é um corpo muito importante que nós precisamos cuidar dele, porque ele determina a nossa longevidade, né? Ele se renova, ele, na verdade, ele recebe uma dose maior de diversas formas, como nós já falamos algumas aqui, mas tem uma que nós não falamos, simples e fácil de conseguir, através do bom relacionamento afetivo, né?
quando nós nos relacionamos bem com as pessoas, somos fraternos com as pessoas, nós trocamos energias e fluidos. Então, para você ir repondo, dentre tantas maneiras, o seu fluido vital, você tem que se relacionar fraternalmente, né, com respeito com as pessoas, com as saudações, toda essa questão. E quanto mais você se relaciona bem com as pessoas, menos doença você tem, né? Menos possibilidade de sofrimento físico você tem. Então, no seu relacionamento conjugal, paternal, sempre que você for carinhoso, afetivo, você está renovando essa energia, ofertando e recebendo. Essa troca é muito saudável. Até mesmo num relacionamento das necessidades da sexualidade, se for afetiva, com amor, também é troca, é renovação desse corpo vital. Existem muitas maneiras, como também o seu desgaste, né? O desgaste do corpo vital pelas emoções equivocadas, né? Pelos desesperos, pelas histerias, né? Pelas cóleras, também nós vamos gastar muito esse fluido vital. Então, vamos voltar aqui para o nosso corpo mental. Vamos entender agora um pouquinho o que seja esse corpo mental. Nós temos aqui nessa primeira figura o espírito ou a alma, representado aí por uma centelha, que é uma maneira menos difícil de se expressar o espírito, porque nós não sabemos direito explicar o que é o espírito, como não sabemos explicar direito o que é Deus, né? Aliás, Kardec, na sua primeira questão, quando coloca sobre Deus, ele não diz quem é Deus, né? Muito feliz essa colocação, o que é Deus. Ora, se para entender o que é Deus, o que é Deus, e vamos estudar o que, do que se pode perceber de Deus para poder entender o que é Deus, essa pergunta não poderia ser diferente com relação ao Espírito. Não dá para perguntar quem é o Espírito, o que é o Espírito, né? E aí então, através da ciência espírita, e algumas ciências paralelas já estudaram muita coisa mesmo, dupla etérica que nós acabamos de falar, também foi muito estudado por muitos cientistas, está nos livros aí, é disponível, é matéria científica, pesquisada, registrada, é super interessante, né? Hoje o nosso caso é esse outro aqui. Então, olha, o espírito, na verdade, ele vai se expandir de alguma forma, vai gerar campos, né? O espírito é uma energia, é uma das energias do universo, diz Kardec, ou os espíritos. Então ele vai se expandir através de um campo e vai gerar exatamente esse corpo mental que nós estamos querendo falar. Então, o corpo mental, digamos assim, é a parte mais externa do espírito antes de chegar ao perispírito. Então, vamos ver daqui a pouquinho num slide, que é o corpo mental que direciona e forma o perispírito. Ele é que forma o perispírito. Então, esse corpo mental ele envolve os três corpos do próprio espírito, ou seja, o inconsciente puro, passado e atual. Vamos ver o que ele diz aqui. Ó, o campo mental também, se nós expandirmos para ver, nós vamos encontrar o perispírito. Então, o perispírito é formado pelo corpo mental. O corpo mental, vamos entender, quase se confunde com o próprio espírito. Ou seja, é a irradiação, a emanação do espírito que vai formar o perispírito, digamos assim, com os fluidos do planeta que estiver, das condições que nós tivermos. Então, nós temos aqui o seguinte: o corpo mental, que é o envoltório sutil da mente, preside, ou seja, está antes e também dirige a formação do perispírito. Essa informação é muito interessante, né? Porque o perispírito, coitado, ele é tão sutil, não digo que ele é frágil, mas é complexo e facilmente alterável, né? Facilmente ideoplástico. Então o corpo mental, ou seja, a radiação do próprio espírito, vai enriquecer, vai alterar, vai gerar enfermidade, né? Então o corpo mental expande-se na estrutura do perispírito, dando-lhe a sustentação. Não é que ele cria o perispírito, ele dá a sustentação, a alteração do perispírito, né?
Temos aqui nessa imagem aqui o seguinte. Está aqui uma imagem mostrando o corpo físico, mostrando o corpo etérico, que é o duplo etérico. Ali tem à esquerda acima o corpo astral, que é o perispírito. E ele traz então nessa figura, né, essa expansão vibracional, o corpo mental. E fala assim, é lá que reside no corpo mental, é onde reside a inteligência, a mentalidade, a reflexão, o raciocínio, a associação de ideia, a percepção. Esse é o corpo onde estão as energias citadas, criadas pelo nosso pensamento. Quer dizer, aquilo que o espírito irradia vai formar o corpo mental. Nós vamos ver algumas figuras mais para frente que vão mostrar isso de uma forma muito mais ampla. Trazendo uma analogia do que já se falou até aqui, né, e a gente falou bem no comecinho, que as pessoas se preocupam e precisam mesmo se preocupar com o corpo físico e principalmente de curar o corpo físico. Às vezes camuflar, né? Passar um verniz, camuflar, só para sair na foto e postar na mídia. Mas, na verdade, é que a gente tem que cuidar do corpo físico realmente. Então, curar o corpo físico, se encher de remédio, essas coisas, cura? Não cura. Ele camufla, porque a enfermidade ela não está no corpo físico, ela chega no corpo físico. Vem de onde? Vem do perispírito. Aí fala-se muito em expiação. Nós estamos com uma doença no corpo físico, mas está limpando o perispírito. Está correto. Isso está correto. Mas por que o perispírito está doente, levando essa enfermidade ao corpo físico? Porque o nosso corpo mental também está doente. Corpo mental doente, perispírito doente. Então, se você expia, corrige seu corpo espiritual, com isso, elimina as futuras doenças no corpo físico em próximas encarnações. Está tudo resolvido? Não. Porque se você não corrigir o corpo mental, o que forma o corpo mental, você vai continuar com os mesmos equívocos, com o mesmo entendimento, com as mesmas atitudes, com os mesmos erros, vai danificar de novo o seu corpo mental, vai repetir o que você é, vai danificar o seu corpo espiritual, trazendo de novo enfermidade. Então é um ciclo quase que sem fim. Então, conhece a ti mesmo no sentido muito mais profundo. Eu tenho um corpo físico? Tenho. Eu tenho um corpo vital, tenho que reabastecer o corpo vital. Tenho que reabastecer o corpo vital. Aí eu tenho que corrigir meu perispírito com os pensamentos, com as vibrações, etc. Perfeito. Mas acima de tudo, vai ter que corrigir o corpo mental. Olha lá, é de onde reside a inteligência, a mentalidade, a reflexão, raciocínio, associação de ideias, as percepções. Esse é o corpo onde estão as energias criadas pelo nosso pensamento. E elas vão interferir no perispírito, vai passar pelo corpo vital e vai chegar no corpo físico. Vamos ver aqui o que diz esse outro aqui ainda. Ele aqui que tem diferente desse slide do outro. Tem a mesma coisa, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental. E fala de um corpo causal, ou seja, causal é a fonte de tudo. Então ele diz, aqui temos a representação do corpo mental superior causal. Não se preocupemos com o que ele disse agora. O próximo slide, ele se estende e explica um pouco melhor. Ele diz assim, é onde reside a vontade. Olha só, agora nós chegamos ao corpo causal. Isso, ele se aproxima aqui nesse slide, nessa explicação, um pouquinho assim, se aproxima de entender um pouquinho do que seja o espírito, que é tão difícil, né? O que é o espírito? É onde reside a vontade, os desejos do espírito, não o desejo do encarnado, não. É o desejo do espírito. É bem diferente, né? A imaginação, a determinação. Esse é o corpo onde estão todas as energias, né? Então ele fala aqui de um corpo causal, ou seja, o espírito. Ali está a essência divina, com todas as virtudes que nós vamos desenvolvendo. Então, a grande vontade do espírito, a verdadeira e única, é ser perfeito. Mas essa vontade, ao atravessar esses corpos que nós estamos citando, os 7 corpos, sai do primeiro corpo, chamar de corpo causal, mas passa pelo corpo mental, passa pelo perispírito, atravessa o duplo etérico, chega na mente, encontra o encarnado com 5 sentidos, buscando visões, audições, paladares, tatos, outros sentidos, para atender às suas sensações, seus desejos, seus prazeres, seus vícios,
Então aquela vontade maravilhosa, divina, pura, que nasceu lá no corpo causal, chega completamente transformada aqui no corpo consciente, é a nossa vida de hoje que a gente pensa que é isso. Então, não é quem sou eu, o que sou eu, né? Então, voltando aqui, repetindo, é onde reside a vontade, desejos, força, imaginação, determinação. Esse é o corpo onde estão todas essas energias. E aqui, então, nós temos um belo quadro aqui para ser observado. Olhemos, né? Da esquerda para a direita, embaixo, nós vamos ter lá, talvez não dê para ler, mas eu consigo ler aqui. É o inconsciente puro, o inconsciente passado, o inconsciente atual, que ele chamou anteriormente ali de corpo causal, né? Esses são 3 corpos. O puro é desde o princípio. O passado, durante as encarnações, você vai acumulando energias, coisas boas, coisas ruins, complexos, enfim. O inconsciente atual é onde está o programa reencarnatório e chega no corpo mental, primeiro quadrinho amarelo embaixo, corpo mental, que é o que nós estamos estudando. E daí é que vai formar o perispírito. Veja que do corpo mental nós vamos ver ali inteligência, uma série de coisas, né? Lá, vindo lá do corpo causal, no meio do slide, na sua metade horizontal, nós vamos ver vindo de lá o pensamento, a vontade, o sentimento. Aí, nessa parte que não vemos a união desse cone formado pelo pensamento, vontade, sentimento, ali está o espírito. Eu não consigo ver o que é o espírito. Não consigo ver o que é o espírito. Mas eu vejo, ó, essa criatura chamada espírito, essa coisa chamada espírito, pensa, tem vontade, tem sentimento. E quem sou eu então agora, né? Quem sou eu? Eu sou o cara que tem esse pensamento, essa vontade, esse sentimento. Eu sou um indivíduo diferente de todos os outros. E todos os outros também são indivíduos diferentes de mim. Eles têm a sua forma própria de pensar, a sua vontade. E depois vamos, tudo isso aí, né, esse fluxo energético, dos campos vibratórios, nas suas várias dimensões, vão chegar à nossa mente, né, vão se transformar nos valores. Cada criatura dá valor mais ou menos a certas coisas, né, com isso gerando os seus hábitos, também gerando as suas afetividades, né? Então, é um conjunto de coisas que vai nos permitir começar a entender o que somos nós, né? Ninguém poderá entender-nos melhor do que nós mesmos. Qualquer outra criatura, por mais íntima que seja nossa, não vai nos entender, porque só nós vamos poder realmente entender o que nós somos. Principalmente em momentos que estamos isolados, sozinhos, separados de todos, onde os pensamentos, sem fazer nada, então, principalmente, que pensamentos que vêm à minha mente? Quais são os meus impulsos? O que realmente eu tenho vontade de fazer? Tá? A vontade gera o pensamento, traz consigo o sentimento, ou o sentimento alterado no meio desse caminho, que são as emoções, né? Então, eu sou isso daí, então eu preciso me conhecer. E eu tenho tendências que eu não posso alimentar. Se eu quiser melhorar, se eu quiser ajudar a lei do progresso em mim, então eu não vou permitir pensamentos e vontades que vai estragar a minha vida, vai estragar a minha encarnação. Eu vou começar a bloquear meus pensamentos, vou começar a controlar minhas palavras, porque se eu deixar falar o que eu penso, ou nem pensar o que eu falo, eu vou ofender as pessoas. Aí eu vou começar a perder energia vital. Olha só o complexo. Toda atitude, todo pensamento, toda vontade, toda ação vai corresponder à reação. Então eu vou ganhar energia, vou perder energia, vou depurar a minha energia, eu vou densificar a minha energia. Tudo é energia, tudo é magnetismo, né? É uma outra maneira de expressar esse quadro que está aí, belíssimo quadro, cedido por Jorge Andréa, né? Um psiquiatra espírita muito famoso, muito competente, trouxe tanta coisa já há tantos anos atrás. Vejam esse outro aqui, simplesmente uma outra forma de uma figura apenas, olhando lá no centro, o inconsciente puro, inconsciente passado,
inconsciente atual, corpo mental, perispírito, duplo etérico, ou corpo vital, e o corpo físico. Nesse corpo físico aí, nós vamos entender junto a nossa zona consciente, né? O consciente mesmo. É o conjunto, diz Jorge André, que o consciente é o conjunto de células, toda a informação que está nas nossas células. Tanto é que nenhuma informação é perdida do espírito, né? Todo mundo já ouviu falar que a criatura, quando se aproxima por algum momento, ou se aproxima da morte, ela diz que vê uma retrospectiva. Tudo aquilo que ela fez, que passou na vida, que foi significativo, ela lembra, aquilo vai passando um filme de volta. É muito interessante isso aí, porque veja como se assemelha muito mesmo a uma transferência de arquivo. Se eu vou desencarnar mesmo, o arquivo nunca é perdido, ele é transferido, vai fazer parte do novo inconsciente passado, que vai gerar um novo consciente atual, uma nova encarnação. Então, é uma transferência de arquivo, como no computador, né? A gente, quando transfere um arquivo, copia e cola, a gente vê aquelas figuras passando, as cartinhas passando. É isso, né? Nada se perde, nada se cria. Então, se a gente conhece isso com mais profundidade, a gente então vai entender que é preciso cuidar de tudo. Então, hoje nós estudamos, deixa eu só colocar aqui para a gente fechar o nosso tema de hoje, que foi esse aqui, né? Então, nós estudamos mais 2 pedaços de nós, né? O duplo etérico, o corpo mental. O perispírito está em pleno andamento, estamos estudando o perispírito ao longo dessa série de estudos, e o inconsciente também é estudado. Enfim, a doutrina espírita tem essa riqueza que não existe em outro lugar para entender o que somos, o quem somos e o que temos que fazer para chegarmos, cumprir a nossa tarefa de desenvolver. A lei de progresso faz parte de todos nós. Então, queremos agradecer digamos assim, a boa vontade de todos em acompanhar o estudo com seus bons pensamentos, nos auxiliando, porque todo aquele que tem boa vontade recebe imediatamente o apoio de seus amigos espirituais. Ninguém está sozinho nunca. Então, todos nós temos amigos espirituais, temos anjos da guarda, guias, mentores, familiares da grande família espiritual. Estejamos certos disso. Se Jesus está conosco, quem está contra nós? Isso é uma grande verdade. Então, não nos importemos com coisas diferentes disso. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.